Boa tarde a todos. O meu nome é Lara Santos. Eu sou a gestora de desenvolvimento de mercados internacionais na Exportamos Solutions e hoje é o terceiro e último dia do nosso webinar e vamos começar por falar acerca da ligação com compradores e vendedores. Para não ocupar banda, eu vou desligar a minha câmera e vamos continuar com a apresentação. Ok, vamos lá. Então, o objetivo do webinar de hoje, vamos compreender os passos todos para a exportação, os pontos mais importantes, que é os contratos e riscos, que é o fluxo da compra e venda, a precificação, plataformas de negociação, feiras e rodadas de negócio, parcerias e fecho de negócio. Vamos lá. Contratos e mitigação de riscos. Passo a passo para a venda. Isto é o fluxo da venda, desde o início até o fim. Então, vamos começar pela carta de intenção, a proforma, e depois vamos para a mitigação de riscos, que são as cartas de crédito, SWOT, seguros e força maior. Vamos lá iniciar. Para haver uma compra na parte da exportação, é sempre necessário haver um pedido. Este pedido deve ser sempre oficial, da maneira que se chama, é uma carta de intenção internacionalmente chamada de Letter of Intent ou LOI. Há que entender que no mercado de compras e vendas internacionais, todos nós adoramos as nossas siglas, que é muito mais fácil do que palavras e frases mais compridas. Então, vamos lá entender o que é o LOI e o fluxo documental. LOI é um documento não vinculativo que delinea a intenção de negócio entre o comprador e o vendedor. Isto é muito importante, né? Há vários tipos de LOI. Eu vou falar aqui acerca de dois que são os mais importantes. Um deles, que é o caso para os nossos produtos aqui em Moçambique para exportação, um deles tem as qualidades laboratoriais do produto que o comprador deseja, e o segundo tipo de LOI tem o tipo para além do produto, tem também os termos de venda e condições de entrega, ok? LOI é um pedido oficial para obtenção de preço. Aqui em Moçambique, como em qualquer parte do mundo, não é só ligar para alguém ou receber um e-mail e pedir preço que alguém envia. Não é possível. Nós estamos num mercado extremamente competitivo, então existe sempre o receio de nos estarem a tentar enganar. Mas, entretanto, vamos lá, o fluxo da transação. Passo um, 2 e 3, ok? É o início da LOI, que é o comprador emite LOI e envia para o vendedor, ok? Após ver se o vendedor tem o produto que é necessário e as quantidades necessárias também para a venda, ok? Depois existe a parte do negócio, para frente, para trás, preço, não preço, prontos. Isto são todos os três primeiros passos que avançam para a entrega da LOI. Depois vamos para o passo 4, que é o contrato, ok? E o fim, que é o cumprimento, que é, uau, ok. Peço imensa desculpa. Nelson, António, vou falar mais devagar. Peço imensa desculpa. Bem, os meus colegas estão aqui a olhar para mim e a rirem-se da minha cara. Peço desculpa. Vamos lá então. Carta de intenção. Isto é o processo da venda. No processo da venda, inicia sempre com um pedido. Este pedido é o pedido do preço. Pedido de preço e também, obrigado, o pedido de preço e também o pedido se o produto existe nas quantidades necessárias. O simples quanto isso.
Vamos avançar, eu vou-vos já mostrar o que é o exemplo de duas cartas de intenção, ok? Ok, isto aqui, as vantagens e os riscos, já falámos, não é fácil pedir preços, não é fácil que nos deem um preço, mas não é um contrato, mas é um pedido oficial. Este pedido oficial vai ser utilizado para a verificação documental, que mais para a frente vamos falar, que será até enviada para as instituições bancárias e para fazer seguros. Vamos lá, vou-vos mostrar dois tipos de cartas de intenção oficiais, ok? Aqui está uma recebida o ano passado. Esta carta de intenção foi-nos enviada da África do Sul, sim, é verdadeira, e é pedido de Piripiri-Sacana. Aqui estão. Nesta carta de intenção, este pedido não nos fala das condições de entrega, ok? Não fala das condições de venda, nem métodos de pagamento. No entanto, tem aqui informação crucial, que sem ela não é possível vender, muito menos exportar. Aqui fala do controlo laboratorial de cada produto, ok? Como podem ver, isto é tudo, basicamente, parece um relatório do laboratório, e é exatamente isso. Como podem ver ali no final deste documento está ali escrito Scoville Minimum 70.000. Este aqui, o Scoville 70.000, é o nível de picante do piripiri que eles querem do nosso piripiri. Como podem ver, não estou a falar só de castanha, não estou a falar só de frutas que toda a gente conhece, como o pera-abacate, como a manga, como o nosso ananás. Não estou a falar de camarão, estou a falar do piripiri. O nosso piripiri sacana é extremamente interessante para os mercados internacionais. E esta carta de intenção foi-nos enviada a partir da África do Sul. Como podem ver, é só especificação e terminologia técnica, mas não obstém da sua importância. Aqui está o outro tipo de carta de intenção. Esta já, se calhar, muitas pessoas vão achar interessante, especialmente no corredor de Nacala, pois é acerca da nossa castanha de caju. Ok, como podem ver, pede exatamente quantidades, ok? Já começam logo a pedir, aliás, mostra que como querem que está embalado, que são em lotes de 100 a 200 toneladas, ok? E pedem imediatamente que o preço seja FOB, já vou falar mais à frente o que é que significa FOB, ok? Diz exatamente como é que vai ser pago, ok? Como podem ver, a armazenagem e a qualidade confirmada. Na qualidade confirmada vem, o que eles pedem são testes laboratoriais. Normalmente, quando empresas que já estão a fazer a exportação têm esta documentação toda pronta. Mas isso não obstém das que não têm esta documentação, que não o façam, ou que se juntem com outras empresas para o fazer. Ok? Isto são dois tipos de cartas de intenção, uma só com a especificação e terminologia laboratorial, 100% técnica e científica, e outra com a terminologia não técnica, mas sim em termos de peso e empacotagem, mas aqui já vos diz exatamente como é que vai ser pago o produto e como é que pode ser entregue. Ok, vamos andar para a frente. A proforma, isto é muito engraçado. Eu estava-vos a dizer, o fluxo da venda inicia sempre com o pedido de preço. Para haver o pedido de preço, tem que haver uma carta de intenção em termos de exportação. Sem carta de intenção, não tem como se dar preço a ninguém. Então vem o proforma, que é a cotação. É muito importante para a exportação que a cotação tenha sempre os termos de entrega e pagamento. E aí, em termos da exportação, são os chamados os Incoterms, ok?
Aqui nesta tabela resumida de Incoterms, podem ver, eu só coloquei 3, existem vários, um dos quais muita gente, aliás, eu acho que muitos de nós aqui em Moçambique conhecemos um termo chamado CIF, que é o CIF. É um termo que eu não coloquei aqui, pois não acho que seja em detrimento a favor do moçambicano, não é? Então eu vou-vos falar destes 3 que são os mais importantes e que causam menos riscos para nós. Então, temos o X-Works, no qual os meios de transporte utilizados podem ser todo tipo, desde carga aérea, carga marítima e até ferroviária e rodoviária. Porquê? Porque a preocupação não é do vendedor, a responsabilidade é 100% do comprador. O vendedor, a única coisa que precisa de fazer é ter os bens no seu armazém e o comprador vai buscar tudo. Ou seja, o vendedor não tem responsabilidade financeira em relação à distribuição e logística, o que é muito importante. Pronto. Depois temos FCA, Free Carrier. Este aqui nos meios de transporte são todo tipo de meios de transporte, ok? Mas a diferença é que o vendedor tem que entregar normalmente, que é no Porto, como isto é literalmente igual ao FOB. A diferença do FCA como o FOB é que FOB é só mar e vias navegáveis. O FCA aceita tipo rodoviário, ferroviário e aéreo também, ok? Pronto. Estes 3 são os mais importantes, a meu ver, são menos riscos para nós, moçambicanos, ok? E a responsabilidade fica mesmo toda do lado do comprador. Se acontece alguma coisa a partir do momento que saia ou do nosso armazém ou do próprio porto, é pá, ouro sobre azul. Já nós lavamos as mãos e a responsabilidade deixa de ser nossa. Aqui, esta tabela vai ser disponibilizada e com os outros termos no fim destes webinars todos no nosso website para a vossa apreciação. Entretanto, no início, aqui ali para trás, antes de eu vos falar do fluxo, ok? Eu falei-vos dos outros passos, que são a mitigação de riscos. Então, nesta mitigação de riscos, temos vários pontos. Uma delas é a carta de crédito. A carta de crédito, ou Letter of Credit, e volto com a sigla LC, é uma carta, ok? É um compromisso escrito e irrevogável emitido por um banco. Não tem como enganar. Este é geralmente que é o banco do importador, chamado banco emitente, ou seja, é o banco do comprador internacional que emite e este garante o pagamento, ok? Este pagamento está garantido de acordo com o quê? Se toda a documentação de acordo com a carta de intenção está, bate certo, e se está tudo correto de acordo com o contrato que foi assinado por ambas partes. Pronto. Em resumo, o banco assume a obrigação de pagar, transferindo o risco todo do comprador para uma instituição financeira mais segura. Isto, a carta de intenção não só, aliás, a carta de crédito não só é uma cobertura para o comprador, mas é 100% para o vendedor. Independentemente de tudo, o vendedor vai receber o seu pagamento. Ok? Pronto. Esta carta, se fosse a vocês, eu nunca tentaria fazer uma exportação sem uma LC. Ok, o que é o SWOT? SWOT é uma análise. Eu acho que todos estes pontos são extremamente interessantes e muito importantes, mas a análise SWOT, que significa Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats, ajuda a identificar os riscos. Isto é uma espécie de checklist, ok? É uma lista que vamos picando, ok? Que são as forças e as fraquezas de cada empresa moçambicana ou indivíduo de autoanálise
Hum, espera, Maíra, ok, porque não fazer uma exportação sem uma carta de crédito? Por um simplesmente que a carta de crédito é sempre emitida pelo banco do comprador, ok? Se acontece alguma coisa e se não houver uma carta de crédito, o comprador pode fugir à responsabilidade. Sempre, especialmente se estamos a falar acerca de transporte ferroviário e rodoviário. Aí são as maiores, epá, são mesmo os maiores riscos. Não obstante, ainda, aliás, espera lá, imagina se a carga tem um valor enorme, pior ainda. Pior ainda, porque o risco de perda financeira para o vendedor pode ser tanta, tanta, tanta. E às vezes uma carga pode ser a diferença entre falência total e uma família perder a capacidade de alimentar os seus. Ok, vou avançar com isto. Quando eu chegar ao ponto final, eu vou fazer uma paragem e vou ver as perguntas. Está bem, gente? Ok, como eu estava a explicar, a análise SWOT são fraquezas e forças. Então, vamos lá. Ok, SWOT. O S do SWOT são strengths, que significa mesmo forças. A análise SWOT, o S significa, são fatores internos positivos da vossa empresa que vos dão a vantagem competitiva. Por exemplo, o acesso à produção de castanha de caju de alta qualidade no norte, custos logísticos baixos via o Porto de Nacala ou certificações orgânicas que valorizam o produto no mercado europeu. Gostaria de apontar que aqui uma coisa, as certificações orgânicas que valorizam o mercado não é só já no mercado europeu, mas é um mercado que em termos de percentagem pode valorizar o vosso produto até 15%. No entanto, uma certificação orgânica para o resto do mundo pode valorizar o vosso produto no mínimo 5% do valor total da mercadoria. É sempre bom, não só para cargas no presente, mas futuras. Eu acho que é sempre bom tentar isto para o futuro. É sempre uma coisa para acrescentar, para aumentar a capacidade da nossa empresa, o reconhecimento das nossas empresas no mercado internacional é por histórico, ok? Então, umas quantas exportações boas e logo a seguir acrescentar um certificado orgânico, uh, aumenta o valor da nossa carga, o valor do nosso produto e até o valor da imagem do nosso país no mercado internacional. O W na análise SWOT são as fraquezas, weaknesses, são os fatores internos negativos que precisam de ser melhorados, ou seja, há sempre espaço para melhoria. Exemplo, a capacidade limitada de armazenamento, refrigerado para mariscos, dependência de financiamento local ou pouca experiência em documentação internacional. Ok, no primeiro dia do nosso webinar, o meu colega David, ele falou imenso acerca da documentação internacional. Existem muitos consultores que fazem este tipo de trabalho, mas empresas desalfandegárias sabem tudo isto, ok? Financiamento local em meticais é muito complicado. Volto a reiterar, o meu colega Emílio também que falou no primeiro dia, explicou que não é um processo fácil, é complicado, daí se chamar uma fraqueza, e não é uma fraqueza pequena, é uma grande fraqueza. Nós estamos, o facto de não estarmos 100% digitalizados neste país não ajuda o fluxo documental. É muito difícil ter a informação toda num computador que as instituições bancárias e financeiras pedem para nos dar financiamento. Depois também temos a capacidade de armazenamento refrigerado, que é o exemplo do marisco, porque o custo operacional em Moçambique é muito alto e a energia custa muito dinheiro. Neste caso, para fazer exportação de marisco, para fazer dinheiro é preciso mesmo ter muito mais dinheiro.
Mas pronto, tudo é ultrapassável. Isto é o exemplo mais complicado que eu fui buscar, porque tem níveis de segurança e de custos altíssimos operacionais, mas como podem ver, é uma fraqueza e não é uma fraqueza pequena. O O de opportunities, que significa oportunidades, já estamos na segunda parte do SWOT, que já é a parte mais positiva. São fatores externos positivos que podem ser explorados, que são os exemplos dos acordos internacionais. Usei aqui o exemplo da União Europeia para produtos moçambicanos que não têm tarifas ou cotas, ou se as têm, são muito reduzidas. Outro exemplo que não coloquei aqui é os acordos SADC, que eliminam por completo também as taxas e as tarifas, ok? Que permite que tenhamos um preço vantajoso, ok? E elimina, elimina certos fatores, como também, especialmente na parte dessa ADC, elimina a necessidade de testes laboratoriais extremamente exaustivos e muito caros. E temos também os programas como a AF, CFTA, que é a African Continental Free Trade Area. Creio que todos os anos, no início do ano, todos os anos, sim, no início do ano, ou se é de 2 em 2 anos, esta existe esta reunião, ok? Esta reunião entre os países africanos determina a qualidade de um acordo entre todos os países. Uns certos produtos pagam menos tarifas, outros pagam por mais. Mas pronto, são sempre fatores externos positivos que podem ser explorados e, epá, é um fator positivo, é uma boa oportunidade. O T da SWOT são os threats, são as ameaças. Uau, esta aqui custa um bocadinho de falar sobre esta, porque são os fatores externos negativos que podem prejudicar o nosso negócio. São fatores que não temos controle sobre eles. Nenhum. Então, flutuações cambiais, instabilidade política. Usei aqui a instabilidade política do Norte, pois é um receio internacional que mesmo que isto não esteja a acontecer, vão usar sempre esta moeda para nos complicar a vida, ok? A concorrência dos outros países africanos em commodities agrícolas e riscos climáticos. Quando eu coloquei aqui os outros países africanos, é porque os outros países africanos estão com preços muito mais acessíveis e agradáveis que os nossos. Porquê? Bem, eles lá sabem, da mesma maneira que nós sabemos qual é a realidade do nosso país. No entanto, não há que enganar. Os preços internacionais não podem ser determinados por um país, por um vendedor, são sim determinados por mercados e bolsas internacionais de preços. E depois temos também o risco climático. Aqui, há umas semanas atrás, não aí no norte, mas aqui bem no sul, sofremos muito, e ainda continuamos a sofrer devido às cheias. As cheias aumentaram as águas foram barragens, ainda está muita coisa debaixo d'água nas nossas províncias de Gaza e Maputo, e é muito complicado. Mas pronto, tudo isto são fatores externos que não são controláveis. Não são controláveis, mas existem sempre maneiras de mitigar esta situação. Vamos andar para a frente e vamos falar um bocadinho mais sobre isto a fundo. Pronto, era aqui que eu queria chegar. A parte dos seguros. Os seguros protegem contra as perdas financeiras nas exportações, especialmente, eu estou a falar das perdas nas exportações, ok? Porque é isso que nós estamos a falar. Exportações é o título deste webinar e os seguros, entendam uma coisa, nós evitamos os seguros em Moçambique, às vezes, porque achamos que é um custo elevadíssimo, e talvez seja, mas este custo tem o seu benefício. Tem o seu benefício porque, ponto número um, sem isto ninguém consegue fazer uma exportação. Sem a carga estar assegurada, nenhum comprador
vai arriscar, vai-se arriscar porque pode perder tudo, se perder tudo, mesmo que já vos tenha pago, não é? Perdeu a carga e perdeu o dinheiro. A ver? Pronto, isso dói. Outra coisa, o benefício prático é reduz a perdas financeiras, sim, mas para um vendedor, ter seguro dos vossos produtos, das vossas empresas, da vossa carga, das vossas máquinas, ok? Isto são documentos. Estes documentos fazem com que o banco se sinta mais seguro. Isto não só o banco, mas as empresas de crédito e microcrédito. Isto é uma segurança que estas instituições têm para vos conseguir dar um seguro, e daí é o financiamento. Um financiamento que é muito complicado de conseguir em Moçambique, no entanto, através de seguros, que é uma percentagem mínima, mínima, minha gente, isso pode fazer toda a diferença entre conseguir um financiamento ou não. Isto tudo são pontos que aumentam a confiança nas negociações, tanto para vocês, como vendedores, como para o comprador internacional, porque isto prova que nós estamos a falar a sério e que vocês estão a ser sérios e querem fazer negócio da maneira correta e de uma maneira segura, para que toda a gente fique a ganhar. Ok, ali no ponto, logo quando eu iniciei, falei da mitigação de riscos. Um ponto que eu também acho, ok, este aqui anula tudo e arrebenta com tudo, que é a cláusula de força maior. Creio que toda a gente, como empresária ou com que já tenha assinado um contrato, todos eles, todo e qualquer contrato tem a sua cláusula de força maior. A cláusula de força maior é a interrupção do contrato, não obstando, aliás, anula qualquer outra lei. Claro que tem motivos para isso acontecer. E qualquer cláusula de força maior diz exatamente isso. No caso isto acontecer, ok, este contrato está nulo, inválido. Então, vamos lá ler um bocadito. Então, diz exatamente isto. A cláusula de força maior, que em inglês é force majeure, isenta as partes de responsabilidade por incumprimento, se ocorrer um evento imprevisível, inevitável e fora de controle. Então, aí eu coloquei alguns exemplos que podem ler mais tarde. Duvido que queiram ler, continuamos a falar de instabilidades para aqui e para ali que já foram falados. Mas aqui está um exemplo. Se um ciclone arrasar o embarque da castanha de caju no porto de Nacala, isto estamos a atrasar, isto é um atraso, ok? A cláusula permite suspender as obrigações sem penalidades. Isto funciona de duas maneiras, ok? Quando diz esta cláusula da força majeure simplesmente permite o interrompimento do contrato, é possível, sim, ok? Mas normalmente é acerca dos termos, é os termos de pagamento em termos de tempo e delivery, que é o transporte, ok? Isto evita litígios, sim. Evita litígios, mas infelizmente há aqui pontos que talvez nem todos os empresários usem esta cláusula da maneira mais correta. Outro exemplo muito prático que eu vos quero dar, só para pensarem um bocadinho, é quando nós assinamos documentos no banco, existem sempre aquelas letras pequeninas, muito pequeninas, que é quase preciso uma lupa para vermos. Ali estão cláusulas de força maior muito altas, mas não é só isso, não é isso que eu quero enforçar. Estas cláusulas têm que estar claras para ambas partes, ok? Como está escrito, claros em todos os contratos e sempre alinhados com os incoterms e as regras, as regras e as leis, ok? E especialmente para mitigar os riscos que nós estamos aqui a ultrapassar no nosso país, que são os políticos e os climáticos. Está bem? Pronto. Agora, antes de avançar para este ponto número 2, eu gostaria de saber se existe alguém que tem perguntas acerca do fluxo desde o início do recebimento da
compra, venda. Ok. Suhaib, ok, penso que se pode fazer exportação mediante pagamento antecipado ao vendedor, dada a natureza e a complexidade da LCs e os desenvolvidos. Esta seria a opção mais viável, sempre bom. Claro, isso seria o ouro, opa, isso seria fantástico, mas a não ser que seja uma relação de amizade familiar, eu ainda não vi um único comprador internacional em que faça um pagamento antecipado, ok? Do, ou que faça pagamento antecipado do produto. Não, não, nunca vi, sinceramente nunca vi. A não ser que, aliás, nunca vi, nem que seja em Xworks. Em Xworks, seria o comprador, talvez isso mesmo, seria o comprador a ir buscar o produto todo no armazém do vendedor e aí faz o pagamento na entrega da documentação da exportação. Aí sim, mas isso significa que o comprador tem que meter os pés aqui, tem que estar 100% organizado aqui, ok? Para fazer a exportação e tem que saber se mexer muito bem aqui no nosso país. A complexidade de DLCs, sim, mas são muito, sim, é verdade, são muito complexas, têm custos envolvidos, têm, mas os seguros também têm custos envolvidos e volto a dizer que não é impossível, não é impossível, mas é difícil. Daí, ah, eu vou, ok, existe aqui uma opção que às vezes as pessoas, quando se começa a pensar em exportar, e eu talvez tenha dado os exemplos mais errados. Começa-se logo a pensar em exportar. Epá, vamos exportar castanha para os Estados Unidos. Epá, vamos exportar castanha para a Europa. Estes dois continentes são muito complexos e esses exigem LCs de certeza. Até alguns compradores na China já os exigem também LCs. Mas nada é impossível. Epá, existem várias empresas que oferecem serviços de consultoria, sim, mas também uma pesquisa online pode dar uma checklist de como chegar lá mais depressa. Desde que a informação que as empresas ou as pessoas individuais têm o fluxo documental da própria empresa, porque sim, é necessário abrir uma empresa para fazer exportação. Desde que a documentação esteja toda correta, é mais fácil ainda fazer uma exportação. Se não, eu vou falar mais para a frente, mas não tenho problema nenhum em dizer que não custa nada existem cooperativas, ok? Não custa nada haverem joint ventures, juntarem-se são win-wins para empresários, juntarem-se para fazer exportação. Os custos são mais baixos, sim. Existe um modo de confiança que é necessário, sim, mas não é uma confiança internacional, não é? Mas pronto, deixa-me só acabar de ver a tua pergunta. Ok, os custos envolvidos, bem, os seguros também têm custos envolvidos e não, a percentagem é tão baixa, Suhaib, é Suhaib Gulam, peço imensa desculpa. Olha, é assim, existe também uma ideia, uma ideologia, já que já não está assim tão. Temos as cartas de crédito já não são assim tão caras. Ah, Faça um exemplo, vá ter com o seu gestor bancário e peça exemplos. Peça exemplos e eles que vos digam da percentagem do valor do que é uma carta de crédito mediante as quantidades. Os valores já não são como eram, já não são como eram antes do Covid, ok? Muito menos há 3 anos atrás, muito menos agora. Outra pergunta, vamos ver. Exportação, mercadoria, carregado, custo de seguro. Ok. Paldácio, está aqui. Excelente pergunta. A quem recai
Ok, o custo do seguro, o exportador ou do importador? Bem, isto é muito simples. Vocês têm o vosso seguro de carga, não é? O seguro do produto. O exportador em si, o exportador em si tem que ter a sua empresa assegurada, porque existe a distribuição da carga, ok? E se vocês são exportador, epá, tem que ter seguro de certeza, mas não é, e isto tem tudo a ver com distribuição. A não ser que o exportador seja também processador. Se o distribuidor for processador, uau, aí é necessário mesmo seguro. Porquê? Eu vou dar este exemplo vou dar um exemplo que aconteceu agora. Grandes empresas que exportavam e que, se Deus quiser, vão voltar a exportar, perderam o seu estoque completo nestas últimas chuvas em Gaza. Não só o estoque, tenho uma empresa que perdeu mais de 1.000 toneladas de produto, ok? Para além disso, para além de não tinham o seguro do produto armazém, não tinham o seguro das máquinas de processamento e ponto número 3, não tinham seguro agrícola. Perderam tudo. Logo, o custo recai das duas partes. Portanto, é complicado dizer isto e dói ouvir, mas volto a dizer, da mesma maneira que, ok, claro que um seguro é muito mais baixo do que uma LC, e é mais baixo, mas não é como se fosse o seguro do carro, ainda continua a ser um bocadinho, o valor ainda continua a ser um bocadinho mais alto, mas tendo em conta que as perdas podem ser a diferença entre a abertura e o fecho de uma empresa e centenas, às vezes, de funcionários ou de milhares ou milhões de meticais envolvidos em carga. Então, epá, é dos dois lados, meu querido. Vamos lá ver. Que seguradora tem seguro agrícola em Moz? Nelson, olha, eu não sei qual é a seguradora. No entanto, nós temos parceiros, ok? Sportman Solutions tem parceiros que têm essa resposta para ti. No entanto, digo-te já, assim ao de cima, uma das nossas empresas irmãs, não é uma seguradora, mas sim uma corretora de seguros, tem o seguro agrícola, que é a SBS, corretora de seguros. Toda esta informação dos nossos parceiros está do nosso portal Exporta, ok? Então tem lá a informação. Se não, também não custa nada, nós vamos colocar esta resposta quando estes webinars todos acabarem e os recaps. Todas as perguntas e respostas estarão no nosso website, portanto, eu não sei quais são as seguradoras, mas sei que esta corretora no qual temos relações tem de certeza este seguro agrícola, está bem? Pronto, vamos lá. Moving on para a próxima pergunta. Aider, considerando contratos internacionais de exportação agrícola sujeitos a variações climáticas, extremas restrições governamentais, súbita instabilidade logística, como se deve ser a estrutura da cláusula de força maior para equilibrar a proteção jurídica do exportador sem comprometer a previsibilidade comercial do comprador. Especialmente no que diz respeito à obrigação de mitigação de danos, prazos, notificação e possibilidade de rescisão contratual. Uau, Aider, esta foi uma bomba. Ok, é assim. Deixa-me lá ler por partes. Eu vou-te responder a esta pergunta por partes. Ok. Os contratos internacionais de exportação de agrícola, forças. Ok. Ponto número um. Para a proteção jurídica do exportador. Ok. Ponto número um. Isto é preciso de um representante legal. Eu não sou. A minha experiência é 100% em mercados internacionais de compra e venda, importação e exportação. Ah, mas exatamente da maneira que tu colocaste esta pergunta, isto tem que ser, cada ponto, ok? Tem que, tem que estar colocado na cláusula de force majeure.
Não só isto, é necessário haver um seguro que cubra isto tudo. Só a partir do momento em que o seguro cubra isto tudo e que cobrem, porque nós temos até seguros hoje em dia que já cobrem a instabilidade política no sentido de looting, que é a destruição dos bens materiais de acordo à instabilidade política, pronto, não é? Aquelas manifestações e tudo que rebentaram com montes de armazéns e destruíram, ah, destruíram máquinas, roubaram o estoque. Isso, já existe seguros para isso. Desde que os seguros estejam implementados e estejam colocados na force majeure, isso é fácil, muito fácil. But then again, especialmente no que diz respeito à obrigação e mitigação de danos, prazos de notificação e possibilidade de rescisão contratual. Ok. Agora queria a tua pergunta até ao fim. Muito simples. A partir do momento em que isto acontece, isto tem que ser informado. Prazos de notificação estão lá, têm que ser colocados no force majeure, no sentido de, olha, variações climáticas, aconteceu isto, estamos inundados, ok? Pode-se colocar, normalmente, para este tipo de coisas são 24 a 72 horas, como se fosse a informação a um seguro qualquer. É necessário informar a outra parte imediatamente deste problema e não é por mensagem, não é pelo WhatsApp, ok? É por um e-mail, ok? Se é um comprador internacional ou qualquer tipo de comprador sério, como vendedor sério, esta informação tem que ser enviada por e-mail com uma carta anexada, assinada e carimbada, ok? Com o timbre da empresa. Qualquer ponto tem que ser informado imediatamente, porque isto pode literalmente, isto é uma expressão, nem quero usar este tipo de expressão porque não ela é muito simpática, mas a teoria de deixar para amanhã o que podíamos fazer hoje não funciona nos contratos. But then again, volto a pedir-vos que vejam um representante jurídico, mas um representante jurídico que tenha experiência nesta área, porque a parte jurídica tem várias especificações, ok? Várias formações, e isto é literalmente tem a ver com seguros e de importação e exportação. Podem também juntar-se a um despachante aduaneiro, ok? Que vos pode dar esta informação toda. Mas eu não vou mentir e dizer que sei disto tudo porque não sei. Só quando vejo nos contratos e depois vejo, epá, estes gajos pensaram em mais do que eu. E eu vou acrescentando para a lista mesmo. Vamos lá ver quem é que tem mais perguntas. Para nós, como iremos aplicar esse processo uma vez que tudo isso... Oh, Nelson, eu, eu sei que isto parece complicado, mas não é assim tão complicado. Ok, pensa assim, ok? Tu quando abriste uma... Tu quando... Acredito que tenhas a tua empresa, mas se não tiveres ainda, tu quando fores abrir uma empresa, existe uma lista, nós chamamos as checklists, ok? Eu adoro as checklists porque a checklist é cada vez que tu fazes um ponto, pões lá um check, daí o ponto ser checklist, ou seja, aquele ponto já está feito, está riscado. A minha colega está aqui a dizer para quem tem empresa. Sim, para quem, para quem tem empresa, para quem não tem, ela está a dizer isso. Boa, fantástico, ok, fantástico. É assim, mesmo que não tivesse, Nelson, antes da tu abrires a tua empresa, ok? Tu tinhas ou não tinhas uma lista de todos os pontos que tinhas que seguir para ela ficar ativa e poderes começar a transacionar. E não acredito que isso tenha sido feito em 24 horas. Não acredito que isso tenha sido feito numa semana, porque parecendo que não, a coisa que demora mais a sair numa empresa é o BR. O BR não sai em 24 horas, né? Pronto. Então, tu fizeste a tua checklist. Eu não estou a dizer que para exportar vais exportar hoje. Eu não estou a dizer que tu vais começar a exportar amanhã. Não é isso que eu estou a dizer.
Vais fazer a tua checklist de tudo o que é necessário, não só dos pontos que têm que ser atingidos, mas também as análises. Ver se o produto que tu tens, ok, tem demanda internacional. Ponto número um. Isto é a primeira coisa que tem que ser feita. Ver se o produto que tu tens é favorável no mercado internacional. Ponto número dois. Aliás, que este devia ser o ponto número um, que é o preço. Quando eu digo que devia ser o ponto número um, devia ser o ponto número um aqui, no nosso país. Aqui, em Moçambique, devia ser o ponto número um, porque simplesmente os nossos preços em relação ao mercado internacional são assustadores. Não pela positiva, mas pronto. O que é que eu vou fazer? Vou pedir aos meus colegas para disponibilizarem no nosso portal, no nosso website www.exportamos.co.mz, ok? Não digo que seja agora, mas ficará disponível uma checklist de todos os pontos cruciais para o início da exportação, ok? E isto tem tudo a ver com o produto, tem a ver com as certificações, tem a ver com as licenças, ok? Tem até a ver com as certificações, os ISOs, ok? Eu não vou falar nos ISOs, porque o meu colega David já falou acerca disso, mas mais para a frente nos nossos futuros webinars, se tiverem mais perguntas, podem deixar e talvez nós poderemos cobrir ao máximo possível e isto dá-nos ideias. Mas anyway, Nelson, eu vou pedir para que me deixem uma checklist. Não é complicado, ok? Tempo. Roma não foi construída num dia, não foi construída numa semana, num ano. Um país desenvolvido não ficou desenvolvido num ano, 5, 50, 100. Nada disso. Nós somos um país em desenvolvimento que temos que nos adaptar, ok? Sim, existem dificuldades, mas existem dificuldades ultrapassáveis. Tudo isso com um bocadinho de calma, paciência e muita perseverança. Perseverance. Peço imensa desculpa se algumas palavras não estão bem ditas em português, mas eu estou a tentar o meu melhor. Entretanto, estará disponível a checklist e é uma coisa, nós somos uma comunidade. Moçambique é uma aldeia. Vê-se isto tão bem nas cidades portuárias, nas maiores, onde tem maior concentração de pessoas. Temos pessoas de todas as cores e sabores, nacionalidades. Toda a gente conhece toda a gente. É, é realmente impossível conheceres alguém que confies e, aliás, é realmente impossível que não conheças alguém no qual te possas juntar para fazer uma exportação? Sei. Uma exportação não significa pegar na mercadoria, enviar para um barco e para um avião. Uma exportação, é o que eu digo, se calhar eu usei exemplos tão para fora. Uma exportação pode ser simplesmente já exportar para a África do Sul. Existem condições que têm que ser reunidas, mas são muito mais fáceis de reunir as condições para os países SADC do que para fora do continente. Não sei. É assim, a checklist estará disponível, mas se tiverem mais perguntas também podem colocar que eu vou responder, está bem? Bem, eu vou continuar com a apresentação, que eu acho que já estou muito atrasada. Portanto, vamos lá. Estratégias de precificação e competitividade. Aqui a competitividade é o benchmarking, aí está, que é o preço, ok? O benchmarking é um processo de comparação de preços, métricas de desempenho ou custos operacionais face a um padrão ou referência. E isto, ok, o que é que isso significa? Eu não vou ler tudo o que está aqui, eu vou-vos explicar um bocadinho o que é o benchmarking. Estas métricas de desempenho só vocês é que as sabem. Porquê? Os custos operacionais só vocês é que os sabem, não sou eu. Que custos é que vocês estão a ter associados ao processamento e à exportação ou querer a exportar? Mas uma coisa que eu vos posso dizer é que existe um padrão de referência em relação aos preços.
E uma das ferramentas que aqui está, que aqui no segundo parágrafo que eu coloquei, é o ITC, que é o ITC Trade Map, no website que aqui está, que é www.trademap.org. Isto é um website feito pela ONU, ok? Isto dá-vos uma referência de preços internacionais. E, por favor, não se assustem quando os porem ver, porque eu acho que muita gente vai ter que se sentar quando for ver a realidade dos preços que ah, estão a ser usados para o comércio internacional, porque vão ver que muitos dos preços os preços para exportação é menos de metade aos preços de comercialização dos produtos que nós temos aqui em Moçambique. E eu não estou a falar os produtos importados, estou a dizer já os produtos que nós temos de Moçambique para consumo interno. Mas pronto. Podem ver aqui o Trademap.org é uma excelente ferramenta, ok, como base. E pronto, eu vou andar um bocadinho mais para a frente. Eu não gosto muito de falar acerca de preços nestes webinars, porque é assustador. Vamos entrar aqui por um buraco que não saímos. Este tema é infinito, porque eu vou dizer uma coisa que é a minha verdade e depois as outras pessoas vão achar que é outra coisa e têm o direito de assim achar. Mas pronto, vamos andar um bocadinho para a frente e eu quero-vos dar um exemplo. E este exemplo é visual. Não vou chamar a atenção mais acerca disto, portanto, vamos lá verem isto. Ok. Isto é um exemplo que eu gosto muito. Agora está na moda a semente sésamo, que é o gergelim. Ah, o gergelim está numa moda fantástica. Ah, oi, espera, acho que aqui está-me a pedir para. Ok, queres que eu fale acerca dos preços? Ok, eu vou falar acerca dos preços exatamente por uma coisa. Com esta tabela eu vou-vos mostrar porque é que eu não gosto muito de falar acerca de preços. Esta tabela é acerca do gergelim, ou semente de sésamo. E eu não fui buscar um exemplo do outro lado do mundo. Eu fui buscar um exemplo de um país vizinho que está a exportar a semente de sésamo. E ou gergelim. Eu vou me enganar muitas vezes nesta parte, porque eu só descobri este ano que se chamava gergelim. Boa. Para mim sempre foi sementes de sésamo. Pronto. Anyway, o gergelim. A Tanzânia, aqui o nosso vizinho, ahm, já exporta as sementes de sésamo há muito tempo. Meu Deus, eu não saio daqui hoje. Ok. A Tanzânia já exporta o gergelim há muito tempo. Nós já viemos muito atrás nesta corrida. E daí o exemplo de eu gostar de falar. Uh, Gostar de falar um bocadinho destes exemplos, mas não vou muito a fundo. Mas como pediste, vou tentar, Firmino. Este exemplo tem na tabela, na coluna do vosso lado esquerdo, ok? Tem valores, ok? E em baixo tem quantidades. Este é 5.000, 10.000, 15.000. Este MT à frente do número significa metric ton, ok? São toneladas métricas, porque existem dois tipos de toneladas em exportação, que são as toneladas e as toneladas métricas. Mas isto também é conversa para outra altura. Ok, aqui está um exemplo. A vermelho é os preços adotados por Moçambique, a verde é os preços adotados pela mesma quantidade de produto da Tanzânia para venda. Está bem? Outra coisa que é mais assustadora, a vermelho nos preços em Moçambique, estes preços são adotados não é para exportação, são os preços que Moçambique está a cobrar Farmgate. Its Farmgate Price significa que é o preço que os traders estão a cobrar para meter
o produto nas grandes cidades portuárias em Moçambique. Ou seja, para exportação, o valor será muito mais elevado. Então vejam, por cada 5.000 toneladas de gergelim para exportação, a Tanzânia está a cobrar $900, ok? Moçambique está a cobrar 1.175. Vamos pensar outra coisa. Onde é que acham que o comprador internacional vai buscar o produto? Vai buscar a Moçambique ou vai buscar a Tanzânia? Eu acho que dá para pensar um bocadinho muito acerca deste tema. Outra coisa, vejam bem, a percentagem, a diferença de percentagem é assustadora, porque a Tanzânia, vejam lá, os descontos pela quantidade são muito mais elevados do que nós. Nós aqui em Moçambique, nós não gostamos de fazer descontos e os descontos que fazemos não valem a pena. Nós nunca iremos conseguir fazer uma exportação correta se não adaptarmos as nossas expectativas à realidade. E isto é o motivo pelo qual estamos a fazer este webinar. Não é porque não esteja a ser feito. Muitas empresas já estão a exportar gergelim. Muitas empresas, não só isto, mas muitas empresas já estão a exportar marisco, castanha, macadâmia, ok? Estas empresas têm uma visão e a visão é não deixar o cifrão, a fome pelo dinheiro, os comer. Porquê? A partir do momento que um comprador veja que vocês têm um preço competitivo, ok? Esse comprador vai voltar sempre. Preço versus quality, sim, é necessário, mas um preço atrativo por uma commodity que não é fácil de encontrar, onde não existe na Europa, onde não existe, peço desculpa, distraí-me um bocadinho, estava a ver se havia mais alguma pergunta. Commodities que não existem e que não existem na Europa, nos Estados Unidos, até a Ásia, países da Ásia, quando eu digo a Ásia, a China está a importar gergelim, a Coreia do Sul está a importar gergelim, ok? O Vietnã está a importar gergelim. Todos estes países necessitam imenso das nossas commodities, destes nossos produtos agrícolas. Nós temos solo fértil em Moçambique, mas se não adaptarmos as nossas expectativas à realidade que é o mercado internacional, ok? Não, 99% das empresas que se tentarem constituir e mesmo que sigam a checklist para fazer a exportação, não vão conseguir exportar porque ninguém vai comprar. É tão simples quanto isso. Pronto. Ah, acho que consegui responder um bocadinho à sua pergunta. Eu acho que já, Firmino, acho que já entrei um bocadinho numa onda que eu não queria, que é discutir que a mentalidade do preço tem que ser mudada. E já fui muito a fundo. Existem mais exemplos, mas eu não vou usar mais exemplos. Este do gergelim, porque está na moda, ok? Fica aqui para vocês manterem isto na cabeça, mas não fica só. Pensem não só no gergelim, pensem no feijão. O nosso feijão catarino é necessário. Então, vamos continuar a nossa apresentação. Aliás, deixa-me só responder mais a duas perguntas e depois vamos avançar para a frente. Ok, não entendo. Ok, Sotomane, eu vou-te explicar muito. Isto é, sim. Quanto maior for a quantidade, sim, o preço é mais baixo. Porquê? Em termos de. Ok, imagina assim: tu vais ao mercado, isto é a coisa mais simples. Quando tu vais ao mercado,
ou se tu mandas alguém ao mercado por ti. As mamanas, não é? Quando estão a vender, quando tu estás a tentar negociar, não dizes de quê? Mamana, estou a levar 2 quilos, faz lá mais preço mais baixo. Geralmente é assim. A cada 2 quilos o preço vai sendo cada vez mais baixo. É ou não é? Bem, em termos de exportação, é a mesma coisa. Aliás, é ainda mais, porque a diferença de valores aliás, a diferença do preço que é colocada dentro do país, ou seja, para uso interno, não é a mesma coisa do preço para exportação. Pior ainda, e vocês vão achar que é pior ainda se vocês forem produtores e traders, ok? Os preços feitos para exportação são muitas das vezes mais baixos ainda do que para uso interno. Por quê? Porque estamos a falar de quantidades que não vão ser deitadas fora. É assim, em Moçambique, sim, nós temos mercado para o consumo interno do nosso produto. Para todo ele, não. Todos os anos existem milhares de toneladas de produtos agrícolas que são deitados fora, porque simplesmente não existe comprador. Porquê? Porque o preço está muito alto. Isto das exportações alivia não só as quantidades, não é? Que ficariam para deitar fora, mas também dão-vos o quê? Dólares. Ok, gente, toda a gente quer fazer exportação, não é só porque quer fazer dinheiro. Exportação dá acesso à moeda estrangeira, ok? E isto é uma noção que as pessoas têm que ter em qualquer parte do mundo, ok? Seja nacional ou internacionalmente, quanto mais em termos de quantidade se vai vender, o preço vai ser mais baixo, porque o nível de desconto é sempre maior. Cliente satisfeito volta sempre. E isto é uma metodologia desde o início dos tempos, não é agora que está a ser inventado, ok? Se o teu mano, espero que tenha entendido mais ou menos, pelo menos entendido a minha maneira de explicar. Talvez, às vezes não é fácil entendermos a maneira de uma pessoa explicar, senão vou tentar explicar de uma maneira mais plausível nas perguntas e respostas quando forem para o nosso website. Ok, Firmina, uma coisa. É assim, eu poderia mostrar, mas não é, este webinar não é para isso. É assim, isto é uma ferramenta de apoio. Eu estou a dar aqui um exemplo, uma ferramenta de apoio para vocês entenderem e que não vão ser enganados quando vos disserem que o preço da exportação, normalmente, o que vai acontecer é que está muito mais baixo daquilo do que nós moçambicanos gostaríamos de ouvir, ok? Mas esta ferramenta Trademap creio que talvez existam vídeos no YouTube, talvez um vídeo de como preencher. Hoje em dia a inteligência artificial está tão inteligente que é muito fácil descobrir as coisas. Se não, eu vou ver se consigo pôr um step by step, ou talvez até mostrar, colocar um link para um próprio vídeo que não seja, talvez que da minha equipa possa fazer. Vamos ver se eu consigo ajudar, mas não é hoje, sou Firmino, está bem? Ah, bom, mais alguma pergunta ou podemos avançar? Ok, estou a avançar. Aqui está, ok, gente. Plataformas nacionais e internacionais de negociação, ok? As plataformas nacionais, nós temos o quê? Temos. Uai. Eu nem me tinha percebido. Ok, agora sim está bonito. Ok, nas plataformas nacionais temos a Portal Exporta, que é nosso, da Exporta Solutions, ok? É um portal fantástico, é nacional, 100% moçambicano, gente. E depois temos a nossa APX. Tudo isto são plataformas que vos dá acesso
a informação de compradores, está bem? Internacionais. E a mais-valia do nosso portal Exporta é que, para além disso, nós temos notícias, temos acesso vocês terão acesso à nossa agenda. Epá, passem por lá e vejam. Outra coisa é que a nossa plataforma é de registro grátis, ou seja, vão ao nosso portal Exporta, ok? Façam o registro da vossa empresa. Coloquem lá as vossas ofertas e demandas de produtos. Não custa, ponto, é de borla, volto a dizer. Não custa dinheiro, é de borla. Isto é, acho que custa megas, esqueci-me, peço imensa desculpa, custa alguma coisa, custa megas. Ok, entretanto, plataformas internacionais, temos o Alibaba, ok? Temos, como já vos falei, da AFCFTA, está bem? E temos Enterprise Europe. Todas estas acabam por ter, o Alibaba tem, qual é o custo? Claro que tem custo, risco, o risco é muito mais elevado e é um bocado assustador. Depois temos já a FC, FTA também, e há também esta também tem o custo é que o custo é que temos que ir aos países para conseguir, aliás, os compradores têm que mesmo cá vir. É um bocado difícil. É um bocado difícil, mas não é impossível. E temos Enterprise Europe Network, que também. Todas estas plataformas têm as suas feiras, volto a apontar, excepto a Alibaba. Mas é difícil acreditar nestas plataformas internacionais de negócios. Eu, pelo menos, eu, não, eu teria receio. E eu acho que sou muito à frente no que toca a inteligência artificial e tecnologia. Mas pronto. Isto são opiniões pessoais, portanto, eu vou andar um bocadinho mais para a frente. Vamos falar das estratégias de negociação, sim, porque eu gostaria de vos mencionar o que é atrativo, ok, para perfis de negociação. Negociação. Oh my God. Ok, let's negotiate. Yes, this is an issue. Ok. Uh, Perfis com HACCP, ok? This is Hazard Analysis and Critical Control Points, que é uma análise de perigos e pontos, ok, é uma análise de perigos e pontos críticos de controle. Oh, meu Deus, isto é complicado. Estes acrónimos às vezes são muito mais fáceis do que a palavra completa, ok? Este perfil é muitas das vezes preferido nos compradores internacionais, mas não é obrigatório. O que é que isto significa? Significa que o vendedor moçambicano tem que ter o produto testado e testes laboratoriais são caros. E isto na constituição de uma empresa, claro que é muito mais fácil do que fazer o pagamento de testes laboratoriais, mas que são obrigatórios e necessários no ato da exportação, não na criação de perfis para em plataformas internacionais para exportação, não são, mas que são importantes, sim. Se tiverem a possibilidade, isto seria ouro sobre azul, ter um perfil HACCP, isto dá uma confiança enorme do comprador, pois eles sabem que o produto daquela temporada, ok, que vocês têm, já foi testado. Yeah. Isto significa o quê? Aqui está, o princípio da HACCP é este. São 7, ok? 7 e depois temos a descrição de cada um deles. Eu não vou ler isto do início até ao fim, porque a descrição já é uma parte científica. Volto a dizer que estará disponibilizado no nosso site e na plataforma, mas vou-vos ler estes 7 princípios principais, que é realizar uma análise de perigos, ok? Estes perigos costumam estar até se vocês verem uma lata de inseticida, veem lá aquele bonequinho químico com uma cruzinha, isto é uma análise de perigo, ok? Depois, ponto número 2, determinar os pontos críticos de controle. Isto já tem a ver com, exemplo, cozedura ou refrigeração, ok? Tem um limite, ok? Por exemplo,
Os pontos críticos de controle é dizerem que, olha, este arroz vai ser cozido durante 20 minutos a 70 graus, ok? Isto é um ponto de controle. O ponto de controle vai-vos dizer que não só os 70 graus, o mínimo são 65, os máximos são 75, ok? Pronto, isto é o ponto número 2. Número 3, os limites críticos são os máximos e os mínimos. Máximos, máximos, máximos. Não pode ir mais do que 75, a cozedura do tal arroz. Pronto. Número 4, estabelecer o procedimento de monitorização. Ok. Como é que este teste é feito? Muito simples. Às vezes é visual, né? Ou até com termómetros digitais, e ainda nos países 100% desenvolvidos, eles metem lá câmaras com os sensores muito à frente para determinar tudo isto. Ok? Pronto. 5. Estabelecer ações corretivas. Ok? Muito simples. Imaginem, você tem um saco com um produto e o produto está lá dentro. E neste saco, aliás, nem é um saco, temos um lote com 50 sacos, ok? Pronto. Nesse lote de 50 sacos estão dois ou três furados, ou dois ou três têm objetos que são visíveis a olho nu. O que é que vamos fazer? Ações corretivas imediatas. Substituir estes pacotes, ok? Por outros novos. Isto e prevenir que isto volte a acontecer. Está bem? Pronto. Número 6, estabelecer procedimentos de verificação. Ok? Isto é a mesma coisa. Procedimentos de verificação é a mesma coisa que se tivermos um supermercado ou já um armazém. Um procedimento de verificação é o quê? Contagem de produtos. E quando se faz a contagem dos produtos que temos, não verificamos se as embalagens estão todas boas? Pronto. O princípio é o mesmo. Está bem? Pronto. Número 7, estabelecer registro e documentação. Isto cria um historial e é muito importante. Exemplo, dentro de um armazém temos 10 sacos de castanha de caju, está bem? Nesses 10 sacos, dois desses sacos ah, estão, foram encontrados com pequenos furos. Isto no estoque de agora. Imaginamos imaginar o estoque de agora ou o estoque de há 2 semanas atrás. Pronto, é melhor assim. Então, estamos no dia 2, 2 semanas depois, estamos a fazer a recontagem do estoque. Mercadoria entrou, mercadoria saiu, voltou a entrar e voltam-se a encontrar, mas desta vez, em vez daqueles 2 sacos, encontramos 4. Uau, ok. Se isto não for registado, quem é que se vai lembrar que 2 sacos estavam furados na última contagem e quem é que se vai lembrar na próxima contagem que na de hoje existem 4 furados? Se não houver documentação, se não houver um fluxo de informação documental para dar história, não é? Tudo se perde. Porque quando está gravado, tanto num computador como até num papel, ok? Está escrito. O ser humano muda, o funcionário pode mudar, mas está lá escrito. Se a pessoa não for a mesma, não faz mal, a outra que volta vai encontrar, vai exatamente ver que há 2 semanas atrás haviam 2 sacos estragados e que na contagem de hoje, 4. Estão a entender? Pronto. Tudo isto são todos estes perfis, volto a dizer, isto aqui, para além de uma checklist, são testes laboratoriais e estes testes laboratoriais são realizados por uma empresa. Perfil HACCP é realizado por empresas internacionalmente acreditadas. E que nós temos isso aqui em Moçambique, está bem, gente? Pronto. Para a frente, aqui é o caminho. Vamos falar aqui do matchmaking de IA. Uau, isto aqui é literalmente o nosso portal à exporta. Eu não vou entrar muito aqui à frente,
porque o meu colega vai falar sobre isto, o Soares vai-vos mostrar isto mais para a frente, mas eu só quero que vocês entendam uma coisa. O que é o matchmaking por inteligência artificial, ok? No comércio internacional, aqui está escrito, né? Ah, saber encontrar o comprador perfeito para o nosso produto é o ideal e vice-versa. Tá bem, gente? Porque isto aqui não é só como se fosse um site de leilões e eu dizer, olha, eu tenho 50 quilos de... Pronto, eu estou a usar, já estou a usar exemplos mais curtos e mais pequenos, tá bem? Que isto aqui não é o mercado do Facebook, literalmente. Nós estamos a falar, são custos elevadíssimos, fazer uma carta de crédito, seguros de mercadoria, são, são valores que, parecendo em comparação, sim, são altos, ok? E ter uma garantia que nós existe uma ligação o mais fiável possível, com o menor risco possível, para encontrar um comprador para os nossos produtos e que vamos ser pagos, pá, isto é o matchmaking por inteligência artificial. São plataformas como a Exportamos Solutions que fazem isto por nós. Plataformas, neste caso, nacionais. Internacionais existem várias. Vou confiar nelas? Epá, nem por isso. But then again, eu trabalho aqui, gente. Eu acredito naquilo que faço. Pronto. Não vou ocupar muito mais do vosso tempo a falar sobre isto, mas quero a mais-valia por pontos do matchmaking por inteligência artificial. Está aqui. Eficiência automatizada, que reduz tempo em prospecção, com pairings semanais baseados em dados reais. Isto é assim, reduz o tempo em prospecção, porquê? Porque não somos nós na estrada, não somos nós a gastar o nosso dinheiro, o nosso tempo, porque tempo é dinheiro, a viajar à procura de. Quando eu digo nós, eu estou a falar de vocês, as pequenas e médias empresas, está bem? Pronto, é assim, a pequena e média empresa não gasta tempo nisto, porque a prospecção não é fácil, fazer vendas de chamada a chamada não é fácil, ok? Mas tendo toda a informação do comprador e vendedor numa única plataforma, yeah, isso é fácil, isso é fantástico. Ok, andando para a frente. Outro ponto, leads qualificados. Eu não estou a falar em quantidade, estou a falar em qualidade. Porquê? Porque em termos de leads qualificados, o que interessa é a taxa de conversão. Eu não estou a falar de conversão de moeda, eu estou a falar conversão desde o ponto de se conhecerem, existir a apresentação entre comprador e vendedor, e a taxa de conversão é a venda final, é o número de vendas. Isso sim, o que interessa é a qualidade dos leads, ok? Análise de riscos. No matchmaking AI, nas plataformas digitais, isto existe sempre uma avaliação da conformidade e a estabilidade, ok? Mitigando os obstáculos. Por outras palavras, são estas plataformas que fazem ao máximo possível para diminuir os riscos e fazem a própria análise, não só através de inteligência artificial, mas têm sempre dentro da equipa pessoal capacitado para o fazer. Right. Apoio a negócios. Isto através de, não só, aqui está escrito preços e estratégias para fechos elevados, sim, mas parcerias. Porque estas plataformas, este matchmaking por inteligência artificial, eu estou a falar exatamente do nosso portal. Através do nosso portal nós temos parcerias. E nessas parcerias eu pelo menos eu acredito nas parcerias que nós tínhamos e que temos e que vamos ter e que, pronto, eu acredito nelas porque elas já funcionam, está bem? Pronto. E em relação aos preços e as estratégias de preços, tudo isso é negociável. Tudo, tudo, tudo. E depois também temos o acesso global. Ok? Acesso global porquê? Através do matchmaking por inteligência artificial, estamos todos sentados aqui na nossa cadeira, uns ao sol, com o telemóvel, a comer a sua castanha, a comer o seu sorvete. Ah, era tão bom isso.
Outros dentro do ar-condicionado a congelar. Pronto. A realidade é essa. Onde quer que estejam, o matchmaking por a inteligência artificial pode ser feito em qualquer parte. Vocês podem estar em qualquer parte, não precisam de se preocupar. Podem estar no carro, antes de ir para o carro, sim. Não vamos pegar no telemóvel enquanto estamos a conduzir, minha gente, mas antes disso, simplesmente lançam um pedido e que o matchmaking por inteligência artificial que vos encontre o quê? O comprador. Right. Resultados escaláveis. Ok, aqui está. Escaláveis porquê? Porque vai escalando, vai promovendo o crescimento sustentável. Crescimento sustentável não é um crescimento que vai de 5 até 100. Não. Sustentável é algo gradual. Porquê? Porque o quão mais devagar, ok, for o crescimento, isso significa que é um crescimento estável. Okay? Se for um pico se o crescimento for de 5 a 100, eu garanto-vos que a queda vai doer muito mais. E é isto que o matchmaking por inteligência artificial faz. Avalia os riscos. Está bem? Right. Ok, estratégias para participação em feiras e rodadas de negócios. Ok. Isto aqui é um ponto muito, isto é muito, muito simples, ok? As estratégias são as feiras. São, são feiras e como entrar nas feiras. Entrar nas feiras são pequenos stands, pedir reuniões antecipadamente, e que há uma coisa que eu não sei se, já não me lembro se os meus colegas disseram isto, mas um ponto que eu queria tocar nisto é quem estiver interessado mesmo, a sério, minha gente, quem estiver interessado em fazer negócio a sério, façam o registro no nosso portal, mandem-nos um e-mail, ok? Se vocês tiverem produto, nós vamos nos encontrar comprador. Claro que é necessário adaptar as expectativas à realidade, porque não é só sonhar, mas também podemos ajudar com parcerias. Até vocês, onde quer que estejam, juntarem-se 5 ou 6 empresários da mesma província, do mesmo distrito, da mesma cidade, para exportar, pode não ser hoje, pode ser daqui a 6 meses. Epá, vale a pena, minha gente, por favor, come on. Anyway, bola para a frente. Para as pequenas e médias PMEs, foquem-se sempre no network, está bem? Nestas feiras e rodadas, preparem pitches de 2 minutos, destacando a competitividade, que é o preço versus qualidade. Melhor ainda, descontos, ok? Para grandes volumes. E quando eu digo grandes volumes, não são 100 toneladas. Porque quando eu digo grandes volumes, é a partir de 3, 4 mil toneladas. E para isso é preciso juntar muita, muita gente. Está bem, gente? Boa. Mitigação. Avalia os ROI. Uau! Esta é outra. ROI significa on Investment, ok? A mitigação é uma avaliação do, do retorno sobre o investimento. E isto é aplicado às feiras, ou seja, se vão a feiras e rodadas de negócio, tudo é um custo. Estadia, se for aplicável. Transporte, se for aplicável. Está bem? Então, avaliem se estas feiras valem a pena. Porquê? Porque é necessário haver retorno do dinheiro que vão investir nisto. Está bem, minha gente? Ok, boa. Agora, ponto 5 e, e último na nossa apresentação, bem, na minha apresentação de hoje, este ponto 5, vamos falar acerca de parcerias, ok? Parcerias que é identifiquem parceiros via as plataformas ou as feiras, que eu vos estava a dizer, e continuam e construam confiança com o quê? Com NDAs, visitas mútuas, ok? E às vezes uma NDA é um acordo, it's a gag order, é um acordo. O meu colega disse-me isto hoje há bocado da tradução. Olha, não me lembro, vou colocar a tradução nas perguntas e respostas do que é uma NDA, simplesmente sei que assinamos uma coisa dessas e não podemos falar daquilo que escrevemos, está bem?
Ok, estratégias, foquem-se em quê? No win-win. O que é que e porquê que está separado? O win-win está separado porque são partilhas de risco. Usem joint ventures para mercados novos. Para Moçambique, priorizem parcerias regionais, ou seja, para a SADC. Olha, tudo isto que eu vos falei até agora, engraçado, está aqui no último ponto. Ok? Eu disse, vocês não precisam de exportar sozinhos. Não é necessário. Não é necessário exportar sozinho. Eu já vou responder a essas perguntas, Nelson. Está bem? Aliás, Sr. Tomano, já vou responder à sua pergunta. Vou assim. Eu não me lembro. Non-disclosure agreement, that's not the issue. O problema é eu lembrar-me da tradução para português, caríssimo. É isto é o problema. Anyway, vou acabar estes slides. Ok, foquem-se em win-win. Aqui eu escrevi win-win separado, porque está separado em dois. Para quê? Parcerias, partilhas de risco, ok? Um ganha, o outro ganha também. Pronto. Joint ventures para mercados novos, sim, também são parcerias. E eu falei dessa ADC, parcerias regionais, significa aqui à volta, porquê? Porque estão todos em África. Hum, agora fiquei bloqueada com uma coisa. Estava a ver as horas, minha gente. E estava a ver aqui as horas, ainda tenho um bocadinho de tempo, e estava aqui a correr. E estava aqui a correr porque estava. Pronto, anyway. Ok. Priorizem as parcerias regionais SADC porque é que não estão noutro continente. Parcerias com países com empresas nos outros países africanos. Não me levem mal, mas se acontece alguma coisa, é mais fácil nós pegarmos até no carro e irmos atrás do sócio do que pegar no avião e atravessar o barco. Desculpem lá esta expressão. Pronto, ok. Pronto, agora vamos lá a esta. Técnicas de negociação. Isto é o que eu faço na vida. Estes três pontos estão cruciais. Eu aprendi isto na universidade. ah, Pensei que era irrelevante. No entanto, a partir do momento em que comecei a trabalhar e que não só, ah, como eu já tive a minha própria empresa, mas sempre a trabalhar por conta do trem e a gerir empresas de outro, ok? Estas três técnicas de negociação, pá, ajudaram-me imenso, sempre. São, ouçam bem, são três. BATNA, ok? Isto é um mais. Ai, as siglas, minha gente. Ok. BATNA, escuta ativa e concessões. Ok. BATNA, isto já vem a tradução em português, mas é Best Alternative to Negotiate to a Negotiated Agreement, que em português significa MAPAN. Eu nem conhecia esta do português, mas está aqui, olha, melhor alternativa para um acordo negociado. Vamos a aprender todos os dias. O que o BATNA é? Ok? Não é uma técnica do início, mas às vezes é preciso começar pelo fim. Isso é que é o BATNA. O objetivo, o objetivo do BATNA é literalmente ter um plano de reserva, ok? E aí eu gostaria de chamar a atenção, se vocês conhecerem armazenistas que tiverem produto e que acham que não vão conseguir vender, por favor, às vezes o receio de baixar o preço não compensa perder tudo o que lá está em armazém. Porquê? Porque não conseguiram vender. E isto é o receio. Infelizmente, a mentalidade tem que mudar. Para exportar, temos que baixar o preço. Se vocês têm armazéns cheios e querem vender, e não é vender só uma vez, é vender continuamente, ok? Há que, há que adaptar as expectativas e isto é o BATNA. E eu imploro aos empresários moçambicanos que tenham
em armazém, produto, não estou a falar só para exportação. Não deixem o produto estragar simplesmente porque não querem baixar de preço. E isto é um plano de reserva, mas qualquer negócio tem que ter uma reserva, uma contingência. E isto é o BATNA, ok? Ponto número 2, escuta ativa. Uau, quem parece, e até me vai gostar de dizer isto, parece que eu adoro o som da minha própria voz. E talvez goste, mas escuta ativa é exatamente isto. Para negociar e para conseguir vender, nós temos que ouvir o quê? Exatamente o que o comprador quer e precisa, não aquilo que nós queremos ouvir. Temos que fechar a boca, ouvir, ok? Porque é naquilo que não se é dito onde estão as palavras todas. E é aí que às vezes nos grandes negócios encontramos mais-valias que o comprador nem isso lhe passou pela cabeça e às vezes é simplesmente o componente humano. Estamos todos tão automatizados para as máquinas e para os computadores que às vezes um ouvido de um vendedor, ok, é melhor que outra coisa qualquer. E é uma atenção. O contacto humano é extremamente importante para a negociação, ok? Pronto. 3, concessões. Concessões são as moedas de troca da negociação, ok? É o ato de cederem algo para obter outra coisa em troca. Por outras palavras, e vou-vos dar um exemplo muito grande. Qualquer vendedor, aliás, nenhum vendedor vai perder tempo convosco se não achar que vai conseguir fazer uma venda. Isso parte de pressuposto é uma concessão, ok? Isto numa negociação. Eu não estou a falar de relações interpessoais. Numa negociação, ok? É literalmente, se eu estou a falar convosco, ok? E se eu tenho um produto, imaginem que vocês são os compradores, eu não estaria a falar convosco se eu não precisasse de vocês. O que é que eu preciso de vocês? Eu preciso que vocês comprem o meu produto, não é? Eu preciso que vocês me paguem, eu preciso do vosso dinheiro. Tão simples quanto isso. E vocês, do lado do comprador, o que é que precisam? Simples. O meu produto. Pronto, está aí, concessões. Isto são as 3 técnicas de negociação que eu aprendi há mais de 20 anos quando eu estava na universidade. Acho que foi das coisas que eu aprendi logo no meu primeiro ano e que ainda hoje eu aplico em cada chamada que faço como comercial. E está para nascer o comercial que me diga o contrário. Uau, ok. Quem é que fez a tradução? Oh, aliás, alguém carregou ali no botão do traduzir. Sim, olha, NDAs, acordo de confidencialidade, aprendemos. Boa, fantástico. Sou também. Ok, última pergunta. As porta-mãos também trabalham nos produtos. Também trabalham nos produtos, desculpa, não agrícolas. Oh, ok. Caríssimo. Ok, deixem-me lá explicar uma coisa. Se calhar, eu não sei se os meus colegas falaram sobre isto. Deixa eu ver se eu ainda tenho tempo. 10 minutos. Ok. Nestes 10 minutos eu vou fazer um pitch rápido do que é a Sportamoz. A Sportamoz é uma plataforma digital, ou seja, é um portal online no qual, ok, nós não compramos e não vendemos, ok? São os vendedores, são os produtores, são os traders, são as empresas que se registram lá no nosso portal e que colocam lá a oferta. Nós, a Exporta Moss Solutions, nós não vendemos nada. Nós também não compramos nada. Volto a dizer, nós somos um portal facilitador. We facilitate purchases and sales, ok? Com o added bonus de que diminuir riscos, porque não é fácil hoje em dia acreditar para conseguir vender quando o comprador e vendedor não estão à nossa frente.
O que nós fazemos é eliminar, aliás, nem é eliminar, é mitigar o risco. Vou voltar a escrever aí a morada do nosso portal, Sónia. Ok. Nem é um portal, é o website. Dentro do website está no canto superior direito escrito portal exporta, penso eu de que, ok? Porque eu, para mim já faço automaticamente, mas está lá escrito portal exporta, que clicam no botão, façam, façam o registro das vossas empresas, está bem? Por favor. Dentro do nosso portal nós já temos mais de, já nem sei, mas já temos mais de 100, 200, 100, 200, opa, olha, sei que já temos mais de 100 entidades registadas e não é só, não é só nacionais, temos também compradores internacionais. Eu sei que falámos no slide anterior acerca das feiras, minha gente, a equipa da Sport Moss Solutions foi às feiras, trouxe lista de compradores internacionais. Portanto, nós temos lista de usuários registados internacionais. Bem, por hoje é tudo, ok? Muito obrigado. Mambo. E como é que se diz isto? Cuchucuro. Eu acho que o meu colega, ele usou aqui uma dicção que eu não vou tentar. Portanto, Kushukuru, Kanimambo, muito obrigado. Thank you ever so kindly. Ok? Uau, ok, espera. Será feito urgente. Tenho produto sem comprador. Caríssimo, vai ao nosso portal, faz o teu registro. Faz o registro e põe lá a tua oferta. Se tens agente, tens produto, põe lá a tua oferta. Não custa. Se existe comprador para isso e se está registado, faz-se o match. Se não, encontra-se. Está bem? Vá. Bem, por hoje é tudo. Daqui Lara Santos. Não vou ocupar mais o vosso tempo. Deixo-vos nas mãos capazes do meu colega Soares. Portanto, muito obrigado, com licença. Tenham um resto de um bom dia, bom trabalho e boa semana.